Muito boa tarde, galera. Então, conforme solicitado lá no nosso Instagram, a gente vai fazer hoje a leitura e discussão do capítulo 11 do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, um livro do Guz. A gente está fazendo aqui a leitura em volume 1 da edição de 2012. Então, esse capítulo 11 trata a ética na atenção primária à saúde. Aqui estão os autores desse capítulo e vamos para os aspectos chaves. Ética profissional é o conjunto de normas morais pelas quais a pessoa deve orientar seu comportamento na profissão que exerce, fertilidade, reprodução e reprodução assistida. Então, a ética são essas normas, que existem, que vai orientar a pessoa qual conduta ela vai tomar sobre determinados assuntos, como, por exemplo, os assuntos polêmicos aqui que deu os exemplos da fertilidade, da reprodução e da reprodução assistida. No desempenho ético, em nossa prática, devemos nos orientar por 4 princípios: beneficência, que é fazer o bem; não maleficência, que é evitar danos; autonomia, onde a pessoa escolhe; e justiça, que é priorizar com equidade. A implementação do SUS representa um processo de mudança na prática da atenção à saúde, que exige transformações atitudinais e culturais que requerem uma reflexão de novas posturas éticas. Os aspectos éticos na atenção primária à saúde diferem daqueles relacionados à sofisticação tecnológica dos hospitais e dos serviços altamente especializados contemplados pela bioética hospitalocêntrica e da pesquisa. A atuação na atenção primária à saúde pede vínculo e responsabilização da equipe para com as famílias, trazendo novas nuances a um problema: o estabelecimento dos limites da relação com as pessoas. Os problemas éticos na atenção primária à saúde são representados por aspectos éticos que permeiam circunstâncias comuns da prática diária da atenção à saúde, e não por situações dramáticas, merecedoras do destaque dos meios de comunicação, que requerem soluções imediatas, usualmente mais exploradas na literatura bioética. Então, aqui o capítulo abre trazendo um caso clínico. Então, o primeiro caso clínico é Valéria sacrificou algumas oportunidades no trabalho para poder levar e buscar a filha Daniela, de 10 anos, à escola e ter mais tempo disponível para conversar. Habitualmente é um momento prazeroso, pois vendo os pequeninos olhos brilhando, com cara descoberta, é como se voltasse ao passado e revivesse suas próprias alegrias. Naquele dia, porém, Daniela voltou calada, entrou no carro, prendeu o cinto de segurança e não falou nada. Valéria sabia que não adiantava insistir. De novo, enxergava a si mesmo quando ocorria algo errado e precisava de um tempo para pensar. No trajeto de casa, Daniela finalmente se abriu, fazendo uma conhecida pergunta. Então Daniela diz: Mãe, como foi que eu nasci? Já te expliquei, meu amor. Mas por que você está perguntando? Daniela: Na aula de ciências, a professora perguntou quem tinha nascido por inseminação artificial, e um monte de meninos e meninas da turma levantou a mão. Valéria: Mas qual o problema? Daniela: Não, mãe, é que eu me senti diferente por ser uma das poucas que nasceu do jeito que você explicou. Valéria ficou pensando sobre o quanto teria que conversar com Roberta, sua companheira, pois quando adotaram Daniela, imaginaram outras situações que ela iria sentir-se diferente e depois bombardeá-los com questões espinhosas. Mas assim são as crianças, surpreendendo-nos todos os dias, não importando a época em que vive. Então aqui descreveu a situação, de uma criança de 10 anos, que é a Daniela, que é filha de Valéria e de Roberta, que são as mães da Daniela. E essa divergência que deu em relação quando foi perguntado como as crianças da turma em geral tinham nascido e a Daniela foi adotada. Então, a ética envolvendo todo esse processo de conhecimento e de contar à criança, de explicar à criança as diferentes formas, que existem. Então esse capítulo traz vários casos clínicos
que são casos clínicos para refletir mesmo onde entra a ética ali e qual a conduta deveria ser tomada. Então, o primeiro capítulo, ética. Difícil não é fazer o certo, difícil é descobrir o que é certo a fazer. Ética é um conjunto de regras, princípios ou maneira de pensar e expressar-se. Representa as regras que possibilitam as pessoas conviverem em sociedade e estabelecerem uma relação profissional. A moral é pré-histórica, já a ética faz parte da evolução e da civilização, desde Sócrates sendo ilustrada pela história da lanterna de Diógenes, cerca de 400 a.C., que percorria a cidade de Abdera com uma lamparina em busca de um homem honesto, figura 11.1. Então aqui explica o que é a ética. A ética vai ser esse conjunto dessas regras e princípios e maneira de pensar e de se expressar. Então, ela vai possibilitar uma convivência das pessoas e condutas que vão ser tomadas por essas pessoas baseadas nessas regras da ética. Então, o que é certo fazer, o que deveria ser feito, qual conduta deve ser tomada em determinadas situações, são a ética da sociedade e de determinada profissão que vai lidar, né, falar o que é ético, qual a ética e como se portar em determinada situação e o que deve ser feito. Então, a figura 11.1 é essa figura que tem como título Diógenes de Abdera em busca de um homem honesto. A ética é muito importante atualmente e faz parte do dia a dia da sociedade em todas as áreas. Ser ético é utilizar nas decisões valores fundamentais da sociedade em que se vive, tais como agir direito, proceder bem sem prejudicar os outros, ser honesto em qualquer situação, ter coragem para assumir os erros e decisões, ser humilde, ser tolerante e flexível. É ser íntegro e altruísta, estando tranquilo com sua própria consciência. Todo ser ético reflete sobre suas ações, pensa se fez o bem ou o mal. A ética é definida como a explicação teórica do fundamento último do agir humano na busca do bem comum e da realização individual. Então, nesse tópico, trouxe quais são as condutas gerais que devem ser feitas para se exercer a ética em uma sociedade em termos mais gerais. A ética baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a natureza e a finalidade de todo ser humano. Por isso, o agir de uma pessoa humana está condicionado a duas premissas consideradas básicas pela ética: o que é o homem e para que vive. Logo, toda capacitação científica ou técnica precisa estar em conexão com os princípios essenciais da ética. Então, são esses princípios básicos, que vão sugerir para onde a ética vai se guiar. Então, e toda a pesquisa e todo o saber técnico deve se basear nesses dois princípios, que são princípios essenciais da ética. Para tentar ser uma pessoa ética, deve-se seguir um conjunto de valores e apresentar algumas das características básicas de como ser um profissional ético, sem perder de vista o que é ser ético. Se dá no plano da imperfeição humana e na aceitação dessa condição. Então, aqui a ética, leva em consideração a existência da imperfeição humana e aceitar isso também é um modo de ser ético. Então, ser ético é entender o que deve ser feito e visualizar que existe uma imperfeição humana, não somos perfeitos. Então, a ética está aí para instruir as pessoas em como devem ser, como devem lidar e o que devem fazer. Então, a figura 11.1, 11.2 mostra o ciclo do pensamento crítico. Então, primeiro você tem a percepção de que algo está errado. Então, questão identificada, busca-se em papéis, vai se ler sobre regras, direitos e deveres, estudar sobre os valores e virtudes, depois ver nessa questão identificada os benefícios e prejuízos da justiça e o respeito para a autonomia, depois a narrativa, a perspectiva e propósitos dos diferentes autores existentes nessa questão,
Então, limites do cenário, desse cenário onde a questão proposta está se passando, e resultados para processos dessa questão. Então, esse ciclo se forma sobre o modo como é feito o pensamento ético. Então, a gente vai aqui para o segundo tópico, ética profissional, e nesse tópico existem vários desses casos clínicos que a gente vai fazer a leitura e logo posterior ao caso clínico vai vir o texto dando uma explicação geral e aí vai dar a ideia de qual seria a conduta tomada. Então a gente vai fazer apenas a leitura do caso clínico, já que o texto vai explicar qual seria a conduta que deveria ser tomada nesse caso clínico. Então o primeiro caso é Jaime, 35 anos, recebeu alta hospitalar após tratamento por crises convulsivas sem diagnóstico. Como a investigação está em andamento, os médicos que o acompanham concluíram que seria prudente não usar fármacos anticonvulsivantes no momento. Jaime disse ao Dr. João que ficou muito satisfeito por estar fora do hospital e que eles o trataram muito bem. Dr. João sabe que a esposa de Jaime, Maria, 32 anos, foi recentemente demitida após sofrer um atropelamento com fuga do motorista. Estava em período de experiência no emprego. Eles têm 4 filhos, sendo um deles portador de necessidades especiais. Jaime é motorista de táxi autônomo e necessita trabalhar para ganhar dinheiro. A ética profissional é fundamental em todas as ocupações e a todas as pessoas, para que se possa viver relativamente bem em sociedade. Traduz-se ética profissional como um conjunto de normas morais pelas quais a pessoa deve orientar seu comportamento na profissão que exerce. A ética profissional se inicia com a reflexão e, quando se escolhe uma profissão, passa-se a ter deveres profissionais obrigatórios. Ao completar sua formação, a pessoa faz um juramento que significa seu comprometimento profissional firmado em questões relevantes que ultrapassam o campo profissional em si. Muitas delas são questões morais que se apresentam como problemas éticos, e um profissional, ao se debruçar sobre ela, não o faz apenas como tal, mas como um pensador, um filósofo da profissão que exerce. Dessa forma, a reflexão ética entra na moralidade de qualquer atividade profissional humana. Então, aqui explicando a ética profissional, né, que vai reger uma profissão e ser esse conjunto de normas que cada profissão vai apresentar. O Código de Ética Profissional é um instrumento regulador entre as relações de valor e os diversos campos da conduta humana, atuando com o tipo de contrato de classe, sendo que os órgãos de fiscalização do exercício da profissão regulam sua execução. Estabelece os critérios de condutas de uma pessoa perante seu grupo e o todo social, estabelecendo virtudes que devem ser exigíveis e respeitadas no exercício da profissão, no relacionamento com pessoas atendidas, colegas de profissão, de classe e sociedade. Ao respeitar o código de ética, o exercício de uma virtude obrigatória torna-se exigível de cada profissional, como se fosse uma lei, mas com proveito geral. Cria-se a necessidade de uma mentalidade ética e de uma educação pertinente, que conduza à vontade de agir de acordo com o estabelecido. Cada profissional deve ter sua individualidade respeitada, sua forma de realizar seu trabalho, mas deve haver uma norma comportamental para reger a prática profissional no que concerne a sua conduta em relação aos seus semelhantes. Se muitos exercem a mesma profissão, é preciso que haja uma disciplina para a conduta. Então, aqui fala, né, que esse código de ética profissional existe porque cada profissional vai ter sua individualidade, mas, no geral, é preciso ter uma conduta que vai regir como deve ser a prática desses profissionais. Então, mostrar quais condutas devem ser tomadas em determinadas situações. Então, para isso, existem os códigos de ética de cada profissão. Isso é mais dramático na medicina, pois, ao contrário de outras profissões da área da saúde, o médico não tem profissional técnico para compartilhar seu trabalho, sendo o único responsável pelas decisões e assumindo os ônus e os bônus dessa responsabilidade. Toda comunidade possui profissionais qualificados e alguns que transgridem a prática das virtudes. Seria utópico esperar uniformidade da conduta. Então, como são diferentes pessoas, diferentes profissionais, há divergências também
nas condutas tomadas. Então, esse código de ética que vai reger princípios gerais que todos os profissionais devem seguir. Então, aqui mais um caso clínico. Em uma unidade de saúde, de equipe de saúde da família, um local de difícil acesso, a equipe recebe alimentação para o almoço e os seus integrantes revezam-se nas refeições das 11h30 às 1h30 da tarde. O revezamento deve ser em função do espaço restrito. Tem acontecido que as últimas pessoas a almoçar ficam sem bife ou a carne do dia. Uma das funcionárias leva o assunto para discussão na reunião em equipe. Então, o que seria ético? Qual seria a conduta ética para que as pessoas agissem nesse problema, né, que está ocorrendo? Então, fica o questionamento. Para ter bom senso e terminar o dia sentindo que fez o que era certo, pelo menos você deve iniciar com uma clara ideia do que é melhor fazer e de que tipo de pessoa você deve ser. Isso é proporcionado pela ética profissional. Então, essa ética profissional vai mostrar o que deve ser feito com a melhor conduta para tomar frente a algumas situações. Na área da saúde, a ética é utilizada na pesquisa clínica e nas relações com as pessoas. Deve-se ter cuidado para não banalizar os aspectos éticos, confundindo ética, moral e direito. A moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, e essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Então aqui a diferença, né? A moral vai ser essas normas que a gente tem consigo do que é certo e o que é errado, que foram passadas para a gente pela educação, pela tradição e pelo nosso cotidiano ali, pela nossa convivência com a família e com os amigos. Então tudo isso trouxe para a gente vivências do que a gente considera certo e errado. O direito estabelece as regras de uma sociedade delimitada pelas fronteiras do Estado, e as leis têm uma base territorial, valendo apenas para aquele lugar. Então, o direito já diz mais respeito à relação com as leis de um país, por exemplo. Então, essas leis vão ter validade dentro da área territorial desse país, desse estado, desse município. Então, quando se ultrapassa essa barreira, outro país terão outras regras, então terá outros direitos. Tornar-se um médico pode parecer um processo muito complicado. Há muita coisa para descobrir e uma quantidade enorme de novas competências para desenvolver. Ordenar as diferentes fontes de informação é uma tarefa árdua. Para ajudar no desempenho ético desta prática, é possível orientar-se por 4 princípios. 1. Beneficência, fazer o bem. 2. Não maleficência, evitar danos. 3. Autonomia, a pessoa escolhe. 4. Justiça, priorizar com equidade. Então, como a gente não consegue, né, decorar o código de ética médica que eu dei o exemplo, a gente vai seguir 4 palavras, basicamente, né, 4 princípios básicos, que são resumidos nesses 4 tópicos. O primeiro é a beneficência, onde o profissional sempre vai buscar fazer o bem. O segundo é a não maleficência, que vai evitar os danos que possam ser causados. Então, se tal conduta possa apresentar um dano para o indivíduo, o profissional vai buscar evitar esses danos. O 3 é a autonomia, onde a pessoa vai escolher, a gente tem que explicar para ela o que está sendo feito e a pessoa escolhe, então a autonomia da pessoa em escolher. E o 4, que é a justiça, que é priorizar a equidade, ou seja, tratar os diferentes de modos diferentes, buscando de acordo com as necessidades que cada um apresente. Então, a gente sabendo esses 4 princípios éticos, boa parte das nossas condutas já serão abrangidas nesses 4 princípios. Então, mais um caso clínico. Marlene, 45 anos, esposa de Rogério, 49 anos, retirou os exames do marido no laboratório e foi procurar o Dr. João, pois Rogério não pode sair do trabalho, solicitando que o médico dê uma olhadinha e orientações. Então, o que seria ético para o médico fazer frente àquela proposta, né, de Dona Marlene? Então, também fica aberto aí
o questionamento, mas aqui vai dar uma explicada melhor, que existem algumas condições que justificam a quebra de confidencialidade. Se um sério dano físico ou a pessoa identificável e específica tiver alta probabilidade de ocorrência, quando um benefício real resultar dessa quebra de confidencialidade. Então, aqui, quando a pessoa não pode responder, né, não pode tomar decisões, e se, havendo essa quebra de confidencialidade, resultar em um benefício para a pessoa. Então, nesse caso, pode ser quebrada essa confidencialidade. Outro caso é quando for o último recurso, após ter sido utilizada a persuasão ou outras abordagens. Então, em últimos casos, dependendo, claro, de cada caso, pode ser que seja possível essa quebra de confidencialidade. E, por último, esse procedimento deve ser generalizável, sendo novamente utilizado em outra situação com as mesmas características, independentemente de quem seja a pessoa envolvida. Então, se em determinado caso ocorrer uma quebra de confidencialidade, outro caso que ocorra com as mesmas características também deve ser permitido a quebra, porque deve ser um procedimento generalizável. Então, em todas as ocorrências que tiverem características iguais, deve ser permitido ou não de maneira generalizável para todas. Outros casos clínicos. Na equipe de saúde da família em que Dr. João atua há 15 dias, os agentes comunitários de saúde acessam o prontuário da família para realizar anotações de suas visitas. Quando o Dr. João questiona sobre o procedimento, recebe como resposta que desde o início foi assim e que dentro da equipe não deve haver segredos sobre as pessoas atendidas. Outro caso clínico. A agente comunitária de saúde Vilma procura o Dr. João acompanhada da enfermeira Norma, pois foi ameaçada por um morador que deseja que sua esposa engravide, mas suspeita que ela esteja usando anticoncepcional injetável. Pede que o agente comunitário de saúde olhe no prontuário se ela está ou não usando o medicamento. Mais um caso, Dr. João, ao discutir o caso de uma criança de 6 anos com dor abdominal com a Ana, médica residente do primeiro ano, R1, em que foi identificada situação de abuso, revisa o prontuário e verifica que ela não registrou a informação e o problema no prontuário. Ana justifica dizendo que considera que nem tudo deve ser relatado no prontuário. Então, mais um caso clínico apresentado. O prontuário das pessoas atendidas é de prioridade e responsabilidade da instituição que os detém. As informações nele contidas estão sob sigilo e somente podem ser liberadas mediante autorização de quem as forneceu. É dever do médico zelar para que as pessoas não estejam comprometidas para que pessoas que não estejam comprometidas pelo sigilo profissional não manuseiem os prontuários e para que as informações coletadas nas consultas estejam registradas adequadamente e disponíveis no prontuário, possibilitando que a continuidade do cuidado seja proporcionada pela equipe ao longo do tempo. Então, a importância de manter esse sigilo nos prontuários da pessoa, né? Habitualmente, emprega-se o termo ético no sentido corporativo e reporta-se aos princípios da conduta profissional apropriada aos direitos e deveres estabelecidos. Cada profissão tem compilado o seu código de ética e todo profissional que a exerce tem como obrigação conhecê-lo e colocá-lo em prática. Sem reduzir a importância da ética profissional, este capítulo busca, com um enfoque não apenas corporativo, refletir como as novas tecnologias e as consequentes implicações nas relações humanas, pessoa, família e comunidade, afetam o trabalho do médico de família e comunidade, especialmente aquele que atua em serviço da atenção primária à saúde. Estão incluídas nesses aspectos as questões do cotidiano do médico e suas interfaces como a ética, como o trabalho em equipe multiprofissional, fertilidade e reprodução, longevidade e morte, e as novas formas de organização familiar e o entendimento sobre parentesco e até mesmo a inaparente amplitude da farmacologia cosmética, que é um termo utilizado por Francis Fukuyama ao se referir ao medicamento de ação no sistema nervoso central
e sua influência na sociedade, nas discussões individuais e nas decisões individuais e coletivas, como multifenidato e a não menos famosa fluoxetina e seus derivados. Mesmo com tantas informações, velhos problemas não resolvidos se sobrepõem aos novos. Décadas se passaram e questões graves relativas à saúde pública e coletiva persistem, mas vai esmaecendo a sua visibilidade nas grandes mídias. Segundo Garrafa e colaboradores, situações bióticas persistentes, como o aborto e a eutanásia, cederam espaço nos meios de comunicação e científicos para as polêmicas que envolvam a reprodução assistida e aqueles derivados do projeto Genoma Humano, que ganharam destaque na última década. É evidente que o médico sofre os reflexos dessa inversão, e um dos focos do seu trabalho são as formas com que as famílias vão se organizando, incorporando dúvidas em relação à linhagem e ao parentesco e que provocam mudanças na abordagem familiar. Ao médico, caberá além da visão moralista e até mesmo preconceituosa, recheada de exemplos de rejeição por parte da sociedade, como casais homossexuais que adotam filhos ou heterossexuais que optam pela chamada barriga de aluguel. Evidentemente, tudo que envolve aspectos de linhagem e parentesco vai gerar dúvidas até mesmo no momento de confeccionar um simples genograma. Sobre a longevidade, cabe ao médico participar de decisões, entre essas as que envolvem famílias que optam por cuidar de um familiar em seus últimos momentos de vida em suas próprias casas. Lembrando que morrer no domicílio não é sinônimo de morte digna, pois nem sempre a família organiza-se de modo a dar assistência adequada e que o mais recomendado é que a pessoa tenha seu sofrimento minimizado em ambiente hospitalar. Ainda nas questões de longevidade, pode-se dizer que é evidente que houve um fracasso na meta cunhada em 1978 na Conferência de Alma-Ata, que propôs a garantia de saúde para todos até o ano 2000. Garrafa e colaboradores nos lembram que a distância entre os excluídos e incluídos na sociedade mundial é paradoxalmente maior que há 20 anos. Observam que os japoneses apresentam uma expectativa média de vida próxima aos 80 anos e em países africanos, como Serra Leoa e Burkina Faso, a média mal alcança os 40 anos. Os mesmos autores induzem mais questionamentos. Como explicar o fracasso de Saúde para Todos 2000 a um jovem brasileiro pobre, nascido na periferia do Recife, no nordeste do país, que ele viverá aproximadamente 15 anos a menos que outro jovem na mesma condição socioeconômica, mas nascido na periferia de Curitiba ou Porto Alegre? É como admitir que, apesar do Brasil ser a nação com o nono produto interno bruto, PIB mundial, com índice superior a 800 bilhões de dólares por ano, ele continua na 42ª posição, tanto no que se refere aos índices de analfabetismo, como aos de expectativa de vida ao nascer. Lembrando que essa edição é de 2012, né? Então esses valores da relação do Brasil e do seu PIB podem estar alterados atualmente. Outro desafio é o trabalho em equipe, que é necessidade de qualquer profissão moderna e vital para os especialistas em medicina de família e comunidade, MFC, pois está entranhada no seu processo de trabalho, especialmente na atenção primária à saúde. Não há um código de ética multiprofissional e, invariavelmente, ocorrem crises pelas diferentes visões de cada profissão e de cada profissional diante dos dilemas éticos. Enfim, os novos e velhos problemas, com reconhecidas mas não aplicadas soluções, fazem com que o momento atual seja instigante e desafiador para o médico, que deve sempre colocar em foco a ética do cuidado, da vida e da saúde plena e acessível para todos. Para o médico, é capital estar convicto e colocar em prática os princípios da MFC, que, como reforçado no capítulo 1, os pilares da especialidade e foram concebidos para ter dimensão universal, regulando a relação com as pessoas, famílias e comunidades em todo lugar do planeta, em que existam médicos de família atuando.
O médico deve estar atento às mudanças e novidades que ocorrem em velocidade alucinante e à maneira como as famílias e comunidade lidam com essas novidades e as incorporam ou não em seu cotidiano, sofrendo as consequências benéficas ou danosas delas, ou como testemunha da sua inacessibilidade, expressão maior da sociedade pródiga em criar desigualdades. Cabe ao médico de família participar dessa dinamicidade dos tempos, informando, não se omitindo e se posicionando, sendo coerente com seus princípios como defensor das pessoas que cuida, influenciando políticas que ampliam o acesso ao que é comprovadamente benéfico, a fim de que os efeitos da tecnologia tragam mais alento que sofrimento à comunidade. Ao colocar em questão o acesso aos avanços da revolução biotecnológica, o médico deve ter o olhar amplificado para os velhos problemas que ainda assolam a população e afetam a ele mesmo e a sua prática profissional, e para o quanto é importante seu papel de formador de opinião para as pessoas. Enfim, ele não deve resistir ao que é novo, ficar atento à sedutora influência da mídia leiga, conhecer, analisar e se posicionar por meio de argumentos bem fundamentados cientificamente, calcados não somente em sua opinião própria, mas também nos princípios universais da especialidade. Então aqui trouxe um geralzão, né, de como o médico deve se portar e no que ele deve basear para tomar suas decisões. Então esse foi o nosso primeiro vídeo do capítulo 11 de MFC, da edição de 2012 do Guzo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, siga a gente no Instagram. Terão mais vídeos continuando esse capítulo. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui.